oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, queridos irmãos, irmãs, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe, Deus fale ao nosso coração. Nós estamos hoje, sexta-feira, encerrando então o estudo no Salmo 23. Na segunda-feira nós iniciaremos um outro estudo, tá? Então, nós estudamos o Salmo 23 numa perspectiva de combate ao estresse. Então nós vimos como se fossem degraus em que as pessoas vão subindo, causas que podem levar ao estresse. Nós vimos também as vacinas que a gente pode tomar para se livrar desse estresse. E nesta semana, a semana 7ª, a última semana, nós estudamos a vacina de Deus para encarar o futuro confiadamente. Então nós sabemos que nós temos o início, princípio e fim. Então nós temos um futuro, né? Nós temos o passado, o presente e um futuro. E nesta semana, então, nós vimos que Deus está zelando por você, Deus está cuidando de você, está cuidando de mim. O nosso Deus é um Deus que cuida. Ele não criou tudo que existe e abandonou. Ele criou e sustenta, Ele está sustentando, cuidando. E Ele cuida de cada um de nós com muito carinho, com muita graça, com muita misericórdia. Então, Deus está zelando por você. Vimos também que a graça de Deus está trabalhando em você, a graça de Deus trabalhando em mim, trabalhando em você. E vimos também que o céu está esperando por você, o céu está esperando por mim, o céu está de braços abertos para todos nós. Mas hoje, mas amanhã nós vamos dar um tchau para essa vida, não tem outra saída. E nós então vamos entrar nesse futuro, na eternidade. Precisamos estar preparados para isso. Nós terminamos ontem com o verso 12 do capítulo 4 do profeta Amós, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor. Então nós precisamos te encontrar com teu Deus. Nós precisamos estar preparados. Eu e você precisamos estar preparados para esse encontro com Deus. Mas hoje, mas amanhã, vamos ser chamados, vamos ser convocados à presença do nosso Deus. Precisamos estar preparados. Então, nessa conclusão, nós vamos ver, primeiro, como preparar-se. Como preparar-se para se encontrar com Deus? Primeiro, você precisa estar trabalhando o seu caráter. Se você percebe, se você sabe que você está melhorando o seu caráter, caráter vem de caracein, do latim, que quer dizer estar afiando, como se você estivesse afiando a sua vida. Então, os seus procedimentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de proceder. Então, se você está afiando, está melhorando o seu caráter. A outra é se você realmente conhece Deus, se você está crescendo nesse conhecimento de Deus. Se a cada dia você tem um conhecimento maior de Deus, você está conhecendo Deus. Então isso leva você a entender que você está melhorando a sua vida. Isso leva você a entender que você está se preparando para esse encontro com Deus. Aliás, as únicas duas coisas que nós vamos levar conosco e em nós é o caráter e o conhecimento de Deus. Nada mais nos acompanhará. Nós levaremos na alma o caráter e o conhecimento de Deus. Imagina você chegar na presença de Deus com um caráter falho,
um caráter maculado. Então nós precisamos melhorar o nosso caráter, porque ele nos acompanhará. Você pode imaginar Abraão, o caráter de Abraão foi com Abraão, o caráter de Davi foi com Davi, o caráter do apóstolo Pedro. Então, trabalhando o seu caráter, você está se preparando para esse encontro com Deus e também conhecendo mais a Deus, desenvolvendo-se neste conhecimento. Depois nós precisamos saber como saber se estamos no caminho certo. Como saber? Então, se estamos no caminho certo. Em João capítulo 10, verso 27 e 28, Jesus diz algumas coisas que nos ajudam a entender que nós estamos nesse caminho. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então vejam, se você ouve a voz do Senhor Jesus, se você sabe que você é conhecido de Jesus, e se você ouve a voz de Jesus e segue a Jesus, você está no caminho para esse encontro com Deus. E aí ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então Jesus dá vida eterna. Você não pode estar pensando numa salvaçãozinha qualquer. Jesus dá vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É vida eterna. E ele diz assim, então, vida eterna, ele diz: lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se você ouve a voz de Jesus, você segue a Jesus, você recebeu a vida eterna, você jamais perderá essa vida eterna e ninguém conseguirá te tirar das mãos do Senhor Jesus. Então, você pode saber que você tem a vida eterna. Em terceiro lugar, você pode perguntar: mas e se eu pecar, e se eu cometer algum pecado? Olha, em nenhum lugar da Bíblia e do Novo Testamento a gente lê, a gente aprende que depois que entregamos a vida a Jesus, recebemos a vida eterna, nós nunca mais cometeremos um pecado. Nós somos pecadores. E então nós não somos profissionais do pecado. Como disse um teólogo antigo, nós não somos pecadeiros, profissionais do pecado. Quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente fica amargurado, a gente volta para Deus, a gente pede perdão. Então nós combatemos o pecado, nós odiamos o pecado. Mas e se você pecar? Se você pecar, a Bíblia diz assim, em 1 João 1, verso 8 e 9, se afirmarmos que não estamos em pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se você disser que não tem pecado, que não comete pecado, você é um mentiroso, está se enganando a si mesmo. Mas o verso seguinte diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você comete um pecado, você não tem uma multidão de pecados. Então, você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus, a Jesus, e ele te perdoa os pecados. Então, no Salmo 23, nós vimos o quanto Deus nos ama e se importa conosco. Ele nos ama e ele é o nosso pastor, aquele que cuida de nós diuturnamente. Ele quer ser, se ele ainda não é o seu pastor, ele quer ser o seu pastor. Ele quer cuidar de você. E ele quer que você perceba que ele está do teu lado, cuidando de você. Jesus é tudo que nós precisamos. Então eu quero que você ouça atentamente essas frases que eu vou mencionar. Se fosse possível, seria bom que repetíssemos juntos essas frases. Vejam bem, eu não preciso temer a pobreza. É o que nós vimos no Salmo 23. Eu não preciso temer a pobreza, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso temer a solidão, porque o Senhor está comigo. Ele está comigo diuturnamente. Eu não preciso temer as minhas indecisões, porque Ele me guiará por caminhos de justiça, caminhos de retidão. Eu não preciso temer o meu fracasso. Eu não preciso temer se por um acaso eu fracassar, porque o Senhor restaura a minha alma. Eu não preciso temer o futuro, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso temer o futuro. Eu não preciso temer nem mesmo a morte. Eu não preciso temer a morte, porque habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu não preciso temer nada. O Senhor Deus é o meu pastor, que está lá embaixo para me conduzir nos pastos verdejantes. O Senhor Deus é o meu pastor, está ao meu redor, me conduzindo a águas tranquilas. O Senhor Deus é o meu pastor, que está do meu lado durante as passagens por vales da sombra da morte. O Senhor Deus, Ele está à frente, me conduzindo, me orientando por caminhos certos, caminhos de retidão.
O Senhor Deus me acompanha na retaguarda com bondade e misericórdia. O Senhor Deus está acima, me conduzindo, e lá no céu, me esperando com os braços abertos para o encontro que um dia terei e você terá com Ele na eternidade. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que você precisa. Ele é o bom pastor que oferece proteção, oferece provisão, oferece paz, oferece providência, oferece presença. E Ele oferece uma mansão, um paraíso lá na eternidade. Então é o pacote completo. Jesus é tudo que nós precisamos. O que mais nós podemos querer? O que mais podemos querer? Não nos falta coisa alguma. O Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 116, verso 12, verso 13, nós lemos o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então, o que vou dar ao Senhor, o que vou apresentar ao Senhor, o que vou colocar sobre o altar do Senhor? Que presente vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E o salmista responde no verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então a única coisa que eu posso fazer é receber o cálice da salvação, o cálice da vida eterna, e glorificar o nome do Senhor. Então precisamos saber que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu mencionei ontem e antes de ontem sobre a partida de futebol. Vai haver aquele momento que o juiz vai dar o apito final, acabou o jogo. E vai haver um momento então que vai haver esse apito final. E nós vamos fechar os olhos. Vai acabar essa vida. Nós vamos morrer. Então vai haver esse final, o apito final. E então Romanos 8, verso 37 diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando acabar essa vida, nós vamos perceber que nós ganhamos a partida. Nós somos vencedores. Não é como aquele jogo que você está perdendo ou você está ganhando com medo de perder. Não. Nós precisamos ter a certeza que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O céu não pode esperar. Nós estamos indo para lá e o céu nos aguarda. Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados. O nosso destino, então, nós temos um destino eterno. E esse destino pode ser céu e pode ser inferno. Nós precisamos ter a certeza, você precisa ter a certeza, que o seu destino é o céu. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estamos indo para lá. Nós precisamos ir para lá. É interessante que a filosofia sempre ensinou que você deve conhecer-se a si mesmo, conheça-te a ti mesmo. A filosofia diz que Sócrates disse isso, escreveu isso, mas a verdade é que Sócrates nunca escreveu nada. Talvez ele tenha copiado isso do portal do Templo de Delfos, e ele copiou isso. Então, conhece-te a ti mesmo. Mas a teologia vem na contramão e disse: conheça a Deus. E tudo que nós fazemos, tudo que estudamos, nós estamos sempre na busca de conhecer um pouquinho mais de Deus. Porque quanto mais conheço a Deus, a grandiosidade de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, mais eu percebo a minha finitude, mais eu percebo que eu sou pequeno, que eu sou dependente, carente, que eu preciso dele para me conduzir, que eu preciso dele como meu pastor. Conheça a Deus, precisamos conhecer a Deus. E em João 10, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Ele conhece as ovelhas e nós o conhecemos. Então, se você sabe que Ele é o seu pastor, graças a Deus, Ele te conhece, você o conhece, Ele é o nosso pastor. Houve uma mulher no passado, a Corrie ten Boom, ela era uma holandesa e ela sofreu na Segunda Guerra, ela foi presa, ela escreveu o livro O Refúgio Secreto. Uma mulher ficou muito famosa. Ela disse: nunca tenha medo de confiar o seu futuro nas mãos de um Deus conhecido. Você conhece a Deus. Você sabe que Ele é o nosso pastor, que Ele nos conduz, Ele nos abençoa com a sua graça, sua misericórdia. E então, nunca tenha medo de confiar a sua vida nas mãos de um Deus conhecido. E então, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero terminar esse estudo lembrando a você que existem duas palavras que elas ficam muito claras no Novo Testamento.
Misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus está lá no seu trono e olhando para nós aqui, e nós estamos aqui, e vale de sombra da morte, e às vezes temos perdas, e às vezes enfermidades, às vezes descontentamento, às vezes relacionamentos quebrados, e mortes, e dores, e enfermidades, e Deus está vendo, e Ele sente uma misericórdia. E a palavra misericórdia, misericardia, está dizendo que Deus sente a nossa miséria com as cordas do seu coração. E Deus sofre, e Ele sente muito o que nós estamos sofrendo. Misericórdia, Ele está no seu trono, e Ele sofre, e Ele sente essa misericórdia por nós. Graça, graça é quando Deus sai do seu trono, e Ele desce, e Ele vem aqui, e Ele, na pessoa de Jesus, morre naquela cruz, paga pelos meus pecados, pelos teus pecados. Isso é graça, é o favor imerecido. E Ele então paga pelos nossos pecados. Misericórdia, ela é passiva. A graça é ativa. Então Deus veio aqui na pessoa de Jesus para ser o meu pastor, ser o seu pastor, nos conduzir, nos livrar de todos os nossos pecados e depois nos introduzir nas mansões celestiais para estarmos eternamente com Ele. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus te abençoe. Que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, você possa sentir-se sendo conduzido, pastoreado pelo Senhor Jesus. E tendo a certeza de que quando terminarmos a nossa jornada aqui, nós seremos recepcionados pelo bom pastor nas mansões celestiais e passaremos a eternidade com Ele lá no céu. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Eu vou orar. Pai querido, louvado seja o teu nome por este salmo que acabamos de estudar. Pai, eu quero te pedir por todos que estão me acompanhando. Pai, continue abençoando e falando aos seus corações. Pai, eu sei da minha finitude, eu sei da minha incapacidade, eu sei que tanta coisa poderia ter sido dita, e eu peço, Pai, que o Senhor complete, que o Senhor diga aquilo que eu não consegui dizer. Eu quero pedir a tua bênção sobre todas essas pessoas. Pai, abençoe cada um. Continue falando a cada um. Continue, Pai, ouvindo as orações, as súplicas de cada um. E eu peço que o Senhor abençoe os seus corações para que eles possam perceber, sentir que os teus ouvidos, Pai, estão sempre atentos a cada oração que fazemos. Eu peço que pela tua bondade, Pai, o Senhor atenda a cada pedido que eles estão fazendo. Eu imagino, Pai, que sejam tantos pedidos, pedidos mais diversos possíveis. Mas o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades e o Senhor prometeu fazer isso. E eu peço, Pai, atenda, responda cada pedido, Pai, e abençoe cada pessoa, e abençoe suas famílias, e guarde os seus lares no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Segunda-feira nós iniciaremos outro estudo. E eu espero você então, segunda-feira, novamente, às 23 horas, para continuarmos com esse momento de oração. Agora, faça a sua oração, tá? Se você está sozinho, então faça a sua oração. Se está em família, graças a Deus, ore em família. E coloque a sua vida diante do altar do Senhor, coloque sua família no altar do Senhor, ore por sua família. E não esqueça de orar pelo nosso Brasil. Continuemos orando pelo nosso Brasil, pedindo uma intervenção divina sobre o nosso Brasil. Que Deus possa abençoar, proteger e salvar a nossa pátria querida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então até terça-feira, quando voltaremos com o próximo estudo. Deus nos abençoe. Amém.